Esse vídeo tem o intuito de demonstrar para os estados que passarão pela alteração de sua alíquota interna como estar configurando dentro do grupo. No menu Estoque, Tributações, Tributação, o primeiro passo será fazer a inserção das novas tributações a serem utilizadas. Já deixei pré-cadastrado aqui alguns exemplos, como neste caso. Nas operações internas, seja de entrada ou seja de saída, para cada uma delas você vai criar a tributação de acordo com a necessidade da sua empresa, aonde, nesse exemplo, o produto ele é tributado integralmente com a alíquota de 19,5%. Está marcado o meu ICMS como tributado, o meu CST foi origem 0, CST 00, tributado integralmente. No campo alíquota, você vai definir a alíquota do seu estado. Nesse exemplo, 19,5%. Para outros estados, 20%, para outros, 20,5%, ou seja, qual for a alíquota necessária do seu estado. Para os produtos que são tributados integralmente, a minha base de cálculo é de 100%. Nas situações das empresas que passam a ter essa alteração de alíquota e precisa de outras informações adicionais, a sugestão é que você configure e adapte de acordo com a tributação sendo usada com a alíquota atual. Se necessário, é sempre importante ter o auxílio do contador nessas orientações. Por exemplo, se eu tiver que destacar algum tipo de instrução fiscal, se eu precisar marcar aqui para a parte da venda, é para incidir o frete sobre a base de cálculo do ICMS, entre todas as demais opções que nós temos no cadastro de tributações. Neste segundo exemplo, eu cadastrei uma entrada de um produto que vem com substituição tributária, calculado na nota, no qual já considera a minha alíquota interna com 19,5%, também com origem 0, e que veio do sul ao sudeste, exceto o Espírito Santo, veio com a alíquota de 7%. Na mesma situação, copiei os parâmetros idênticos ao da minha tributação que eu uso atualmente, marquei a minha opção de ICMS como outras, meu CST 0,60, a alíquota de origem que é o 7, está tributando sobre 100% do valor do produto. A minha alíquota interna, eu defini ela como 19,5%, que é a alíquota de dentro do meu estado. Algumas empresas trabalham colocando a margem diretamente na tributação, outras trabalham colocando a margem no cadastro do produto e outros colocam a margem apenas na emissão da entrada da nota fiscal. Marco a opção Calcula Substituição Tributária para que ele calcule diretamente e some ao valor total da nota fiscal. E o outro exemplo colocado foi a substituição tributária, onde o produto no meu estado é substituição, meu fornecedor não é um substituto tributário, porém, há essa cobrança na barreira, eles vão criar essa cobrança para mim. São os mesmos parâmetros do cálculo da substituição tributária, a alíquota interna, a alíquota de origem, a base de cálculo, o CST, a operação do ICMS, porém, em vez de marcar que eu calculo a substituição tributária, eu marco, que é garantido integral, ICMS antecipado. Vai ser calculado o valor da substituição tributária, ser agregado ao custo do produto, mas não vai interferir no valor total da sua nota fiscal. Uma outra situação também que pode ocorrer é o cálculo das reduções de base de cálculo. Vou dar um exemplo sobre o convênio 52/91, cláusula 2ª, a linha B, inciso 2, no qual ele institui que fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas. Exatamente no inciso 2, ele indica que nas operações internas vai se equivaler a 5,6%. A minha alíquota, ela nunca muda. Ela sempre vai ser igual à minha alíquota do meu estado. A alíquota interna, nesse exemplo, 19,5%. O que muda é a base de cálculo no qual você reduz para que a alíquota final de recolhimento seja equivalente ao 5,6%. Então, como que eu faço para calcular essa situação? O mais prático é usar a regra de 3. Por exemplo, se eu pago 19,5% sobre 100% da minha base de cálculo, 100% do valor dos meus produtos e incidências, então 5,6 vai equivaler a X. Transformando em regra de 3, 19,5 vezes X vai dar igual a 5,6 vezes 100.
Então, 19,5x é igual a 560, logo, x é igual a 560 dividido por 19,5, encontro a minha base de cálculo, que nesse exemplo, com a alíquota de 19,5, ficou com a base de cálculo de 28,71795. Ele deu uma dízima maior, porém a gente sempre coloca 5 casas decimais o suficiente. Cadastro da minha tributação com essa situação. Eu insiro, exemplo, a alíquota de 5,6, convênio 22/91. Ele é do tipo tributado, o meu CST já passa a ser 20, a minha alíquota, como eu disse, não muda, já a base de cálculo a gente considera a da redução, 28,71795. E já posso salvar a minha tributação. Com as tributações criadas, você vai no menu Estoque, Tributação, Conjunto de Tributação de ICMS/IPI. Da maneira mais prática, para você não precisar estar criando um monte de novas tributações, novos conjuntos, você pode simplesmente, a partir do momento em que eu alterar, já vai passar a vigorar essa nova regra tributária, eu altero o meu conjunto de tributação e vou colocar a minha regra aonde eu preciso alterar. Vamos fazer especificamente o exemplo da saída de Rondônia para Rondônia, aonde eu estou usando uma determinada tributação, vou apagar ela, apertar F5 e vou selecionar qual a tributação que é para ser usada, que seria esse exemplo que eu criei, tributado integralmente com 19,5. Para clientes contribuintes, nesse exemplo, para não contribuintes, eu estou usando a mesma tributação. Se no seu estado existe regra diferenciada para cada tipo de conjunto de tributação seu, você vai colocar qual a tributação a ser usada, qual a forma de cálculo de tributo para clientes que são contribuintes e qual para os que não são contribuintes. A mesma situação eu aplicaria também na questão das entradas de mercadoria, que está vindo de determinado estado para o meu estado de destino. Nesse de Minas Gerais, por exemplo, não vou ter modificação, porque ele mantém os 7%. Aonde eu teria, então, essas modificações nas minhas entradas? Salvando esse conjunto agora, nós vamos alterar o que é de substituição tributária, aonde nas entradas de determinado estado para Rondônia, que é o meu exemplo, eu passo a utilizar a minha tributação aonde eu estou pedindo para que calcule a substituição tributária, mas que considere a minha alíquota interna de 19,5%. Coloco qual a tributação a ser usada para clientes contribuintes e qual a ser usada para clientes não contribuintes também. Já posso salvar. Dica: já deixem criado todas as tributações que vão ser necessárias para alterar os conjuntos de tributação. Faça uma planilhazinha indicando conjunto de número tal, que é o conjunto tributado com origem 0, qual é a tributação que é para usar em cada caso. Entrada de Rondônia para Rondônia, saída de Rondônia para Rondônia, entrada de São Paulo para Rondônia e assim por diante. Ou nos outros exemplos, entrada de Amazonas para Amazonas, entrada de São Paulo para Amazonas, entrada de Santa Catarina para Amazonas. Então deixa todo já detalhadinho para cada conjunto. Tributado, substituição tributária, isentos, produtos com desoneração, saídas com default, tudo o que for necessário, já façam a adaptação das tributações antecipadamente, para que, ao fechar a loja, no outro dia vai passar a vigorar já com essa nova regra tributária, antes de iniciar o dia de trabalho, eu faço as alterações no meu conjunto.